Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Já estava com saudade de ter essa conversa aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós daremos continuidade ao assunto que a tia Edir está tratando com vocês ao longo dos últimos domingos. Você se lembra qual o assunto que nós temos falado? E aí, crianças? Oração! Muito bem! Nós estamos falando a respeito de oração, da necessidade que nós temos de falar com Deus. Você tem feito orações aí na sua casa? Eu espero que sim. Hoje eu quero chamar a sua atenção para uma história muito legal. Aconteceu há muito tempo atrás. No tempo que o povo de Israel ainda tinha rei. Isso mesmo. Você sabe me dizer o nome de um rei famoso que Israel já teve? Pense aí. E vocês sabem? Ninguém sabe o nome de um rei? Jesus. Não, Jesus é o rei mesmo, com certeza. Mas, por exemplo, Davi foi o rei de Israel. Com certeza, o rei mais famoso que Israel teve. Davi pecou contra Deus, é verdade, mas era um homem que servia a Deus de todo o seu coração. Mas sabe, crianças, nem todos os reis foram bons para o povo, nem todos os reis serviam a Deus de todo o coração. Hoje a nossa história é para contar de um rei que não tinha Jesus no coração, igual Asaf gosta de dizer. Esse rei era muito malvado. Ele era casado com uma mulher, a rainha. Ela era muito malvada. Ela não gostava de Deus e não gostava de quem servia a Deus. O nome desse rei era Acabe. Que nome estranho, mas o nome dele era Acabe. E a esposa dele, a rainha, chamava Jezabel. Vocês sabiam que essa rainha era tão malvada, mas tão malvada, que ela mandou matar os profetas de Deus. O profeta eram as pessoas que serviam a Deus ali. Mandou matar todo mundo. E aí ela conseguiu convencer o povo a adorar um ídolo. Puxa vida, vocês imaginam isso? O povo abandonou o Senhor e eles começaram a servir, a adorar um ídolo chamado Baal. Então o povo começou a achar que o Deus deles agora era Baal. Mas Deus ama o seu povo. E quando Deus viu tudo aquilo que estava acontecendo, Acabe malvado mandou fechar o templo, expulsou os levitas, as pessoas que cuidavam ali do templo, que era a igreja de Israel há muito tempo atrás. Deus então viu tudo aquilo acontecendo e Deus, ele ama o seu povo. E assim como um pai que ama os seus filhos, Deus precisava corrigir o povo de Israel. Assim como um pai corrige o seu filho. Você, quando faz alguma coisa de errado e seu pai te dá um castigo, não é porque o seu pai não gosta de você. É porque o seu pai te ama e quer que você se arrependa e aprenda a não fazer o que é errado. Deus, então, levanta um profeta. O profeta é a pessoa que diz ao povo aquilo que Deus quer dizer. O nome desse profeta era Elias. Deus disse assim: Elias, o povo está completamente perdido. Acabe não me serve mais. Jezabel está mandando matar todo mundo que me serve. Você vai lá e vai dizer para eles que por causa disso não vai chover mais em Israel. Elias era um profeta muito obediente ao Senhor. Mas a tarefa de Elias era difícil, não era? Imagine você ter que falar algo tão ruim assim para esse rei tão malvado, para essa mulher, essa rainha malvada que mandava matar os servos de Deus. Mas Elias foi obediente ao Senhor. E ele chegou lá no palácio, gostaria de falar com o rei, e eles então colocaram Elias para falar com o rei. E o Elias então disse assim: olha aqui, rei Acabe e rainha, Deus está muito triste com vocês, porque vocês abandonaram ele, porque vocês agora estão adorando esse ídolo falso chamado Baal.
Por causa disso, e a partir de agora, até que eu ore, não vai chover mais sobre a casa de Israel. Eles não deram muita bola, falaram assim, que é isso? Não vai chover? Deus, então, não mandou mais chuva. Elias foi embora, mas Deus amava Elias e Deus cuidou de Elias. Escondeu Elias num lugar onde ninguém podia achar, perto de um lugar que tinha um riachinho. Então Elias tinha água. Elias ficou ali e bebia daquela água, mas aí Elias teve fome. Será que Deus deixou Elias passar fome? Sabe o que Elias fez? Na verdade, sabe o que Deus fez? Deus mandava todo dia um passarinho, isso mesmo, um corvo, levar pão e carne para Elias. Então, Deus escondeu Elias num lugar onde tinha água, e tinha pão, e tinha carne para ele fazer um churrasquinho ali para ele poder comer todos os dias. Enquanto isso, não choveu, gente. Não choveu, e não chovia, e não chovia, e os rios começaram a secar. E porque não chovia, as plantações começaram a morrer. E o povo começou a ficar desesperado. E eles iam no palácio, rei Acabe, não tem mais chuva, as plantações não estão dando certo, os rios estão secando, não chove mais, e agora a gente vai morrer de fome, o que nós vamos fazer? Então Jezabel pensou assim, com certeza isso é coisa de Elias. Vamos perseguir Elias e vamos matar Elias, porque aí vai voltar a chover de novo, porque é Elias que tem feito maldade contra nós. Então o rei Acabe mandou muitos soldados procurar Elias. Mas será que eles encontraram Elias? Não, porque era Deus que tinha escondido Elias. Era Deus que estava protegendo Elias. Elias estava ali sozinho, mas Deus estava sempre com ele. Ele falava com Deus por meio das orações e Deus estava cuidando dele. E eles procuravam, e eles não sabiam mais o que fazer porque não chovia. A terra estava seca, eles já não tinham quase que água para beber, estava faltando comida para as pessoas. E ainda assim, eles continuavam adorando o ídolo chamado Baal. Depois de mais de 3 anos, Deus chega para Elias e diz, Elias, você vai ter que ir lá falar com o rei Acabe de novo. Será que você ia ficar feliz de ter que falar com esse rei que estava querendo te matar? Eu não ia não. Mas sabe o que Elias fez? Certinho, Senhor. O que eu tenho que falar com ele? Deus então vai lá e fala com Acabe que agora ele vai mandar chuva, que eu vou mandar chuva. Elias então, quero falar com Acabe. Então, os soldados chegaram e falaram, Acabe, rei, o Elias está aí, a gente vai matar ele. E o rei, não, vamos conversar primeiro. Elias então chegou, ó rei Acabe, Deus está mandando te dizer que ele vai mandar chuva. Mas nós vamos ter que nos ajuntar lá no meio do monte, lá em cima do monte, no Monte Carmelo. Tudo bem? Vamos encontrar lá então? Porque eu vou fazer uma oração e vai chover. E foi então que eles entraram num acordo. Aí o Elias falou o seguinte, ó, vai você, vai todo o povo de Israel e você vai levar os profetas de Baal. Porque a Jezabel mandou matar os profetas de Deus e colocou os profetas desse ídolo chamado Baal. E aí eles reuniram tudo lá no Monte Carmelo. Elias então chegou para eles, salve, tudo bem aí? É o seguinte, o acordo é assim, pega um novilho, um animal, né, um boizinho aí, vamos fazer um sacrifício, como eles faziam mesmo. Cada um vai fazer um altar e aí nós vamos colocar o animal em cima lá, em cima da lenha. E nós vamos orar cada um para o nosso Deus. Eu vou orar para o Senhor, Deus de Israel, e vocês vão orar pelo Deus de vocês, que é Baal. O Deus que mandar fogo do céu e queimar o sacrifício, o holocausto ali, vai ser o Deus verdadeiro. Assim, todos nós saberemos quem é o verdadeiro Deus, o Deus que nós vamos adorar. Aí os profetas de Baal ficaram pensando, nós somos mais de 400, peraí, 1, 2,
450 profetas contra um profeta? Aceita, rei, aceita. É tranquilo. Nós somos muito mais do que eles. O Elias estava lá, sozinho. E foi então que eles... Então tá tudo bem. E o povo estava assistindo. Então eles foram lá, pegaram a lenha, foram colocando lenha em cima de lenha, colocaram o novilho, o boizinho em cima da lenha, e eles começaram a orar. Ó Baal, nos responde, Baal. Baal, Baal, Baal. E eles ficaram cantando, Baal responde. Aí chegaram, não, vamos fazer dancinha? Baal nos responde, manda fogo e queima isso aqui. E eles fizeram dancinha, fizeram um tanto de coisa, correram. O Elias começou a ver aquilo, falou assim, vai dar ruim. E eles estão lá, firme, Baal responde. E aí um olhava para o outro, faz aí também, Baal responde. Baal ia responder? O que vocês acham? Não, por quê? Baal não é Deus de verdade. Elias sabia disso. Elias então chegou para eles e disse assim, salve! Tudo bem, pessoal? Será que vocês não precisam gritar mais alto? Talvez Baal esteja dormindo. E aí vocês precisam gritar para acordar ele. Imagina você adorar um Deus que dorme. Aí eles falaram, às vezes ele foi viajar. Foi para outro lugar e por isso ele não está ouvindo vocês. Quem sabe vocês precisam fazer uma dancinha aí para ele ouvir. E Elias começou a fazer chacota. A tia Fernanda está aqui atrás da câmera fazendo assim, ó. Elias começou a fazer chacota. Começou a fazer chacota deles. E eles ficaram desesperados. Eles começaram a gritar mais alto. Baal, Baal, Baal. E eles ficaram desesperados. E eles foram perdendo as energias. Porque nada de Baal responder. Nunca que ia responder. Porque Baal não existe. Baal é um ídolo. Eles inventaram isso. Baal não é Deus. Só existe um Deus verdadeiro. Elias então chegou para ele e disse, já deu aí? Posso agora? Aí eles deixaram então. Elias foi lá, pegou 12 pedras e colocou. 1, 2, 4. Não, peraí, como é que é? 3, 4, 5, 6, 12. Na verdade, essas 12 pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel, que era o povo de Deus. Colocou a lenha, colocou o novilho. Parecia igual, não parecia? Mas Elias pensou, tá muito fácil, vamos complicar? Pessoal, enche umas talhas d'água aí, vamos molhar a lenha. Aí o povo, você não quer que pegue fogo? Por que você vai molhar? Rapaz, o fogo do meu Deus é um fogo raiz mesmo. Pode molhar aqui, que Deus vai mandar fogo e vai queimar lenha molhada. Pessoal, não faz sentido, ele vai perder, então tudo bem. Pegaram água, molharam a lenha, enquanto Elias estava cavucando um buraco lá, parecia um tatu. Ele fez um rego em volta lá e mandou encher de água para ficar tudo molhado. E aí os profetas ficaram, não vai pegar fogo, a água não pega fogo. Foi então que Elias disse, fiquem quietos, vou falar com meu Deus. Elias então começou. Ó Senhor, que todos hoje saibam que só o Senhor é Deus. E quando Elias fez a oração de uma forma extraordinária, caiu fogo do céu, queimou o altar e aqueles profetas foram tudo consumidos. Porque só Deus é Deus. E o povo então viu aquilo acontecendo, falaram, nós abandonamos a Deus, Deus nos perdoe, nós vamos agora servir só ao Senhor, nós nos arrependemos. Então, Elias disse para Acabe, eu vou orar e vai chover. E eles olhavam para o céu, azul que até estralava, tinha uma nuvem no céu. Mas Elias acreditava que Deus ia cumprir a promessa. Quando eu orar, vai chover. Sabe o que Elias fez? Ele orou ao Senhor. Cumpriu aquilo que Deus fez para ele. Então ele orou,
falou pro servo dele, vai ali na beirada e olha se tem nuvem no céu. Aí o menino ia lá, olha. Dá não, Elias. Elias orava. Por 7 vezes ele orou. Na última vez, o servo foi, não, opa! Ah, tem uma vindo ali, mas é pititica, é do tamanho da palma da minha mão. E Elias falou, fala pro rei Acabe correr, porque a chuva vem aí. E sabe o que aconteceu? Aquela nuvenzinha foi se aproximando. E eu não vou bater na mesa não, tá? Pra vocês ficarem com medo não. E aquela nuvenzinha foi se aproximando, e o céu foi ficando escuro, trovões começaram a aparecer, e raios, e choveu sobre a terra. E as pessoas souberam que Deus, o Senhor, é o único Deus. Sabe o que nós aprendemos com essa história maravilhosa? Que Deus ouve as nossas orações, que Ele cuida de nós, assim como Ele cuidou de Elias. Quando faltou água para todo mundo que estava afastado de Deus, Deus deu água para Elias, comida para ele, assim como Ele promete cuidar da gente. Deus ouve as suas orações. Se você é ainda criança, não tem problema. Você pode falar com Deus. Você pode pedir para Deus morar na sua vida, morar no seu coração, mudar a sua história. Quando você estiver passando por algum problema, dificuldade, você pode, do seu jeitinho, falar com Deus e pedir para Ele te ajudar. Imagine o que Deus é capaz de fazer por amor de você. Então, crianças, hoje nós aprendemos essa lição importante a respeito da oração. Por mais que pareça difícil, Deus sempre ouve as nossas orações e Ele sempre nos corrige para que a gente se volte aos seus caminhos. Então, é hora de nós orarmos ao Senhor. Lembre-se disso, que nós sejamos como Elias, meninos e meninas de oração que fazem a vontade de Deus. Na semana que vem, a tia Edir volta e nós continuamos por aqui. Um forte abraço para você, tá bom? Até o próximo dia. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Amém. Como é bom a gente poder ver os servos de Deus que oraram. Quantas histórias a gente tem na Bíblia, não é mesmo? De pessoas que oraram, que Deus foi dirigindo a vida deles e conduzindo todas as coisas, e assim é na nossa vida. Então vamos aprender o versículo de hoje, que também fala sobre oração. Vamos ler juntos? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmos 50, 15. Então esse versículo diz isso, né? Que é pra gente orar ao Senhor quando a gente estiver angustiado, triste, que Deus vai nos responder, nos livrar, e a gente vai glorificar Ele por tudo que Ele faz por nós. Amém? Então vamos lembrar aí que essa semana, então, nossa 5ª semana aí da nossa temporada de oração, nós vamos orar para nós fazermos sempre a vontade de Deus. Então, para Deus nos ajudar, para que Ele nos mostre, nos ensine. E para isso a gente precisa fazer o quê para conhecer a vontade de Deus? Oração? E Ler a Bíblia? E ler a Bíblia, isso mesmo. Então, a Bíblia é a palavra de Deus para nós, né? Então, que a gente continue firme aí, as crianças na hora silenciosa, lendo a Bíblia todos os dias, orando, e os pré-adolescentes e adolescentes estão aprendendo que isso é fazer o devocional, né? Então, que no seu devocional dessa semana, todos os dias, você lembre de orar e pedir para Deus nos ajudar a fazer sempre a vontade dele. Então, vamos lá, né? Os nossos amiguinhos que mandaram a foto estiveram conosco na semana passada. Que Deus continue fortalecendo a vida de vocês. Essa semana diminuiu as fotinhas aí. Então, se você está assistindo, lembra de mandar fotinha ou mandar mensagem para a tia Fernanda. Eu participei, mas não tirei a foto. Para a gente lembrar aqui. Mas que Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe a sua semana. Vamos orar com o Mateus para encerrar nossa escola dominical. Pedindo para Deus cuidar de nós nessa semana. Senhor Deus, quero que o Senhor cuide de nós, Senhor. Quero que o Senhor nos ajude a fazer a sua vontade, Senhor. Quero que nada aconteça com todo mundo, Senhor. Quero que todo mundo
esteja assistindo fique bem. Senhor, eu quero que o Senhor cuide de nós, Senhor. Amém. 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 Que Deus abençoe sua família, a sua vida e toda a sua semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.